Louvar o Senhor nessa manhã. O Senhor nos encoraja a prosseguir, mesmo quando nossa vontade às vezes é parar tudo, é desistir. Mesmo quando as circunstâncias estão tão terríveis que a gente fala, acho que não vale muito a pena continuar. Mas o Senhor te encoraja nessa manhã a prosseguir, a seguir os passos de Jesus, porque Ele é aquele que nos mostra o caminho, é aquele que nos mostra como a gente deve andar. E Ele vai carregando a gente se for preciso. Amém? Se
pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Realmente as coisas do reino de Deus, elas são diferentes das coisas desse mundo. Os valores, as direções, as regras do reino de Deus. E quando nós imaginamos que Jesus é vencedor, nós imaginamos que Jesus realmente cumpriu um plano e saiu vitorioso nesse plano. Nós entendemos que Jesus, ele é vencedor lá, ele, na obra que ele fez, no poder dele, mas ele compartilha isso com a gente. Nesse mundo, muitas vezes, o vencedor, ele é sozinho, ele é exclusivo, ele concorre com os outros. Ele, de certa forma, para ser vencedor, alguém tem que perder. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus, ele é vencedor para que eu e você sejamos vencedores. Aquilo que ele faz não é para ele, mas é para nós. A vitória de Jesus sobre a morte é uma vitória que traz vida não para ele, mas para nós. Ele compartilha isso com a gente. Ele traz então para nós, através do esforço, da entrega, daquilo que ele fez, uma possibilidade de vida diferente. Nós somos vencedores porque ele é vencedor. Nós somos vencedores nele. É ele que faz, é ele que opera, é ele que realiza. E convida então eu e você a participarmos dessa vitória. Quando nós cantamos aqui que nós seguimos os passos de Jesus, nós estamos realmente indo por um lugar que Jesus desbravou. Um caminho que ele abriu, uma ligação que ele fez, uma obra que ele realizou e proporcionou para mim e para você acesso ao Pai. Jesus não só disse que seria ele o caminho, mas como ele se fez o próprio caminho. Ele não só apontou uma direção, mas ele mostrou um percurso. Aquilo que Jesus fez lá na cruz é o início de uma nova vida para nós. Nós estamos aqui então seguindo hoje os passos de Jesus. Nós estamos aqui seguindo a orientação de Jesus, seguindo aquilo que ele disse. Olha, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou mostrar para vocês como que é o reino do meu Pai. Eu vou mostrar para vocês como que as coisas dão certo, como que as coisas são realizadas, quais são as regras do reino. Jesus então se submete a isso, se submete muitas vezes à afronta, porque também nós seríamos afrontados, se submete à humilhação para que nós pudéssemos entender o que é ser humilhado. E aí então ele abre o caminho. Tão interessado, tão desejoso o Senhor Jesus de ter eu e você junto dele, que essa obra não se limitou na expressão maior de amor que foi aquela morte e ressurreição na cruz. O Espírito Santo continua nos ajudando. Esse Espírito que é Deus continua ajudando eu e você a chegarmos lá no final. Então cada vez que a gente passa realmente por uma aflição, por uma luta, por uma dificuldade, nós temos aquele que já morreu por nós para abrir o caminho. Ou seja, o caminho já existe, já é verdadeiro, e nós temos o Espírito que nos ajuda a andar nesse caminho verdadeiro, nos ajuda a chegar lá no final. Como diz a música, desistir por quê? Por que desistir? Se é garantido para mim e para você que nós chegaremos lá em vitória. Ainda que a gente possa pensar na pior das adversidades, no maior dos problemas, na maior luta que alguém pode enfrentar, ainda assim a vitória está garantida. A palavra de Deus nos diz que mesmo que estejamos mortos, nós viveremos. Ou seja, ainda que a gente tenha que enfrentar o maior de todas as dificuldades, maior luta, maior medo, que seja a morte, ainda assim nós estaremos com o Senhor. Então desistir por quê? Nós podemos nos apegar ao Senhor, nós podemos estar junto com Ele, podemos recorrer a Ele, podemos clamar a interferência dEle, podemos pedir que esse Espírito nos anime, que essa vitória do Senhor Jesus realmente nos inspire, que Ele fale conosco sobre essa jornada, que Ele traga ao nosso coração a verdade. Portanto, que você possa recorrer a Ele a todo momento, a todo instante, que você possa se posicionar
e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me leva além, Senhor, trabalha no meu coração, traz o consolo para mim, traz a força para mim. O maior desejo do Senhor, o maior desejo do Senhor Jesus é que eu e você estejamos com Ele para toda a eternidade. A história, a vida do Senhor Jesus, a entrega dele foi toda para mim e para você. Foi por nossa causa. Ele não está descansando. Diz a palavra que Ele intercede por nós. O desejo dele é que a gente esteja lá. Então não deixa a luta, a dificuldade, o problema te abater ou roubar a tua esperança. Recorre ao Senhor. Recorre ao Senhor. Ele vai ajudar você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por todo o cuidado do Senhor, por toda a bênção do Senhor que nos alcança, que nos fortalece, que nos sustenta. A bênção do Senhor que nos ajuda nessa caminhada, que nos traz, ó Deus, direção, que nos traz o socorro, que mostra para nós o caminho, que apresenta o sobrenatural para nós, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor realmente, Deus, é o socorro bem presente no momento da angústia, da aflição, da luta. Nós olhamos para o Senhor e encontramos a resposta. Portanto, Deus, que essa verdade trabalhe no nosso coração hoje, que transborde no nosso coração hoje, e a gente seja, Deus, que a gente seja abençoado, que a gente seja fortalecido, que a gente seja sustentado pelo Senhor agora de uma forma poderosa, que a gente seja consolado pelo Senhor agora, Deus, em nome de Jesus. Que esse culto possa falar ao nosso coração através dos louvores, através da palavra, através desse momento com os nossos irmãos, que possa falar da grandeza do Senhor, que possa falar ao nosso coração, Deus. Ó Pai, conforta cada um de nós, nos abençoa aqui, que possamos, ó Deus, ter a Tua paz transbordando em nós, e o Teu nome seja engrandecido, seja exaltado nessa manhã aqui na Tua casa, Deus. Nós oramos, crendo na Tua providência, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração agora diante do Senhor, à disposição, pedindo que o Senhor quebrante nosso coração. Senhor, nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente faz o que a gente tinha que fazer, nem sempre a gente te agrada, mas o nosso coração é Teu. E nós pedimos que o Senhor venha com Teu fogo agora, limpando toda impureza, tirando toda cauterização dos nossos corações, toda dureza, toda frieza. Que caia tudo por terra em nome de Jesus. Que o Teu fogo venha tocar o nosso coração hoje. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és santo. Nós somos Teus, nosso coração é Teu. Nos achegamos agora aos Teus pés, Senhor. Quebrantado me
santo lugar, minha alma segura está. face a face, Senhor.
aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus fechados se abram, o teu reino reino venha mover. nossa fé A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém, Senhor. Nossa fé, nossa esperança estão em Ti. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Que se abram os céus,
fé está no nosso Deus. Amém, Senhor. Glórias a Ti. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, ore comigo. Deus, nós reconhecemos a Tua grandeza. E como declaramos aqui, a nossa fé realmente está no Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós esperamos no Senhor. Esperamos, ó Deus, que as promessas se realizem em nós. Esperamos, ó Deus, a providência, esperamos o socorro. Esperamos da Tua misericórdia, da providência das portas abertas diante de nós. Esperamos, ó Deus, os milagres acontecerem ao nosso redor, no coração daqueles que nos cercam, daqueles que nós amamos. Nós esperamos no Senhor. Nós confiamos em Ti. Confiamos, ó Deus, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai cumprir, que o Senhor vai realizar. Teu nome, Deus, vai ser engrandecido, exaltado através da nossa história, porque verão o Senhor em nós, verão o poder do Senhor em nós, o milagre do Senhor, a misericórdia, o amor do Senhor através da nossa história. Portanto, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, estamos aqui nessa esperança, estamos aqui, ó Deus, aguardando, estamos aqui confiando. Declaramos, ó Deus, que toda a nossa esperança está no Senhor. Ó Deus, pedimos que verdadeiramente os céus se abram sobre nós, que se abra, Deus, essa providência do Senhor, que se abra também os nossos olhos para enxergar o que o Senhor já está fazendo. Isso alimente e fortaleça a nossa fé. Faz a Tua obra aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, essa igreja, abençoa os Teus filhos aqui, abençoa os Teus filhos que de longe nos acompanham, que estão, na verdade, Deus, acompanhando o Senhor, buscando o Senhor e clamando pela Tua providência. Que tudo aquilo, Deus, que concorre, seja lançado fora, em nome de Jesus, que se afaste do nosso meio, em nome de Jesus, e prevaleça, Deus, prevaleça a Tua voz, prevaleça o Teu Espírito falando ao nosso coração, prevaleça, Deus, o Teu poder tocando em nós, nos convencendo, Deus, nos levando a essa esperança, a essa fé. Obrigado, Deus, por falar ao nosso coração, por trabalhar nas nossas vidas. Deus, nós dependemos do Senhor. Oh Deus, completa essa obra em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, cumprimento o seu irmão ainda à distância, sem abraços, por enquanto. Deus abençoe a todos, abençoe o seu irmão, abençoe a vida dele. Muito bom de poder estar aqui junto. Os irmãos podem ficar à vontade, podem se sentar. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos aqui na igreja um tempo bastante precioso, um tempo aí com os jovens da igreja, um tempo muito bom, um tempo que Deus falou aos corações, trabalhou aqui nas vidas, e pela misericórdia do Senhor a gente está retomando então as atividades presenciais, algumas das atividades presenciais, algumas a gente permanece ainda online. Estamos ampliando, né, atividades online, como a gente tem feito, e aí os guerreiros de oração, tem aí o clamor pelos filhos, estamos fazendo à distância também, o Pedro também, estamos trabalhando então, de alguma forma ligados, de alguma forma unidos, de alguma forma também diante da presença de Deus, nós estamos trabalhando sobre essas frentes, essas oportunidades, mas estamos, como falei, retomando algumas atividades. E uma delas que eu quero enfatizar aqui, do dia 12, né, dia 12 de dezembro, é um domingo, que seria normalmente um dia, por ser o segundo domingo do mês, seria um dia para nós de consagração, um dia que a gente não tem escola bíblica, a gente tem o culto, temos um tempo então maior de culto, temos a ceia do Senhor. Nesse dia então nós não teremos a escola bíblica, mas esse culto não vai ser um culto apenas de consagração, vai ser o culto de aniversário da igreja. Estamos comemorando mais um ano e nós então vamos fazer nesse culto esse momento de ações de graça, esse momento para a gente lembrar aquilo que Deus está fazendo. Estamos passando por mais um ano que foi de luta para todas as igrejas, né, para todos não só para as igrejas, né, mas para todo
principalmente o povo brasileiro, mas como crentes nós conseguimos passar, né, por essa luta, por essa adversidade. Estamos aqui reunidos de novo. Nesse dia 12, então, nós vamos ter um almoço, então, depois, lógico, depois do culto, né? Então, terminou o culto, a gente tem um intervalo breve, depois nós vamos ter o almoço, vamos adequar aqui o templo para fazer o almoço aqui. Esse almoço, a princípio, está aberto para o pessoal da igreja, e nós estamos, então, compartilhando aí essa ideia com vocês, e precisamos do seu posicionamento, você dizer se vai ou não poder vir ou não. Então fala com o pastor Edson, fala com a Celina, dá o seu nome, confirma se você pode estar aqui ou não, porque depois de um certo tempo mais próximo aí do dia 12, nós vamos abrir essa possibilidade da frequência para outras pessoas que não são diretamente frequentadores da igreja, que não são membros da igreja. Porque nós precisamos ter esse processo para primeiro atender os irmãos que já estão aqui em comunhão, que estão aqui junto, e ninguém fica de fora. E depois a gente tentar incluir outras pessoas que a gente tem uma limitação de espaço. Então esse é o caminho, né? Como a gente quer trabalhar. Então eu preciso do seu posicionamento. Fala então, mais uma vez, fala com o pastor Edson. Mesmo que você não faça o acerto, o valor é o valor praticamente da despesa, né, do alimento, e na verdade a gente até um valor menor do que isso, né, um valor de R$15 por pessoa, mas se você não puder pagar esse valor, tá assim, não tem como se comprometer, mesmo assim dá o seu nome, se compromete um pouco mais para frente, a gente vê o que consegue fazer, mas que seja um posicionamento seu agora, né? Fala agora, fala o quanto antes, que você vai participar, para que a gente possa dar andamento na programação e chamar outras pessoas. É uma reunião presencial, é um almoço, então nós vamos estar aqui juntos, vamos estar, para comer a gente tem que estar todo mundo sem máscara, então a gente sabe que existem algumas restrições, mas os grupos serão praticamente os núcleos familiares, então separados, a gente vai ter alguns cuidados, como se você estivesse então num restaurante, nada prejudicial, nada arriscado, então de acordo aí com os protocolos, nós vamos participar desse momento que é uma celebração nossa. Então se você puder estar junto, vai ser uma grande alegria a gente finalizar o ano com essa celebração também, que é essa celebração nossa. Então, de aniversário, já é no dia da consagração, um dia especial para nós. Então, não esquece de falar com o pastor Edson no final do culto, dá o seu nome, manda uma mensagem para ele, garante o seu lugar, que logo a gente já está, então, divulgando para as outras pessoas. Muito bem, as crianças podem subir para a classe. Quero orar junto com vocês agora, consagrando dízimos e ofertas. Feche seus olhos, aí no seu lugar mesmo. Independente se hoje é o dia, é o momento que você está fazendo isso, né? Entregando os seus dízimos e ofertas, ou se você já fez isso, ou se está na sua programação, fazer em seguida, que você apresente isso diante do Senhor. Apresente isso que é mais do que o valor, é o seu ato. É aquilo que efetivamente você está se propondo, aquilo que está no seu coração expresso na sua atitude. Pai eterno, nós reconhecemos a Tua providência, Deus, sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor tem estendido a mão para suprir necessidades, para cuidar de nós, para nos dar, Pai, vitória, para marcar a nossa vida com a Tua presença e a Tua providência. Vemos isso, Deus, no trabalho, vemos isso na saúde, vemos isso nos recursos, vemos isso nos milagres do Senhor. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a nossa casa, que o Senhor continue nos fortalecendo, e que o Senhor receba tudo aquilo que é colocado diante do Teu altar, através do gasofilácio, através das contas bancárias, que tudo aquilo, ó Deus, que representa, que expressa realmente essa nossa gratidão, esse nosso temor, a nossa reverência, que o Senhor esteja recolhendo, e a bênção do Senhor, então, se multiplicando em cada história, cada lar aqui. O cuidado do Senhor também permaneça sobre essa casa de oração. Que o Senhor fortaleça, sustente, livre de todo mal e traga vitória, Deus, para todos nós. Se alguém no nosso meio ainda carece de uma porta de emprego, de uma oportunidade, que o Senhor, então, faça do Teu milagre
Que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que o Senhor abra realmente as portas e que essa pessoa, Deus, possa experimentar todo esse cuidado do Senhor e testemunhar disso. Porque ela está aqui, Deus, e se no nosso meio congrega, se no nosso meio, Pai, permanece, nós cremos que essa pessoa confia no Senhor, que essa pessoa espera no Senhor. Então que o Senhor honre, Deus, essa fé, e o Senhor olhe para o clamor dos teus filhos agora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém tiver dízimo e oferta, pode entregar ali ao gasofilácio. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, versículo 7. Segundo aos Coríntios 12, 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. E diz assim o texto: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui. Deus, nós estamos diante da Tua verdade, da palavra que o Senhor deixa para nós, que o Senhor coloca disponível para nós. E nós entendemos, ó Deus, que como um povo abençoado, privilegiado, nós podemos recorrer às Escrituras a qualquer momento. Muitas vezes, ó Deus, esse livro precioso está próximo de nós e infelizmente distante do nosso coração. Mas o Senhor, que é o Deus de graça, o Deus de favor, olha para cada um de nós quando nós nos preparamos, quando nós nos empenhamos em ler a Escritura, e o Senhor traz o sobrenatural ao nosso coração. Que seja assim mais uma vez esse mover do Senhor, esse milagre do Senhor, transformando esses escritos, essas palavras em alimento, em esperança, em transformação, em verdade, em fruto, que transforme realmente as nossas vidas, ó Deus. É o milagre do Senhor e nós queremos isso nessa manhã. O Senhor, somente o Senhor fala no nosso coração, Deus. Que não for teu, não nos interessa. Portanto, nosso coração está nas tuas mãos, para o Senhor cuidar agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma vontade, um desejo, uma prática, um hábito de muitas vezes buscar algumas regras para entender como que as coisas funcionam. Não são manuais de funcionamento, mas nós queremos entender algumas lógicas e nós somos praticamente dirigidos para isso pela nossa natureza. O homem, ele
aprendeu muitas coisas, criou muitas coisas baseado justamente nisso, a hora que ele entende algumas regras, e algumas regras que são, por exemplo, universais. Nós chamamos, por exemplo, de lei da gravidade, uma regra estabelecida por Deus, uma regra que funciona o tempo inteiro e que está todo mundo sujeito a isso. E por conta dessa regra, por conta dessa lei que não falha, nós então podemos fazer muitas coisas. Por exemplo, estamos aqui por conta disso, porque se não tivesse gravidade, está todo mundo tentando se segurar e tentando chegar aqui, porque não conseguia chegar, que não consegue pôr o pé no chão. Enfim, por conta da gravidade a gente consegue andar, por conta da gravidade a gente consegue ter energia elétrica vinda das usinas hidrelétricas, por exemplo. Então a gravidade, ela é uma regra, é uma lei que funciona, e por conta de nós entendermos como ela funciona, nós podemos então nos posicionar diante dela. E nós então buscamos algumas regras assim para que a gente possa se posicionar. E eu estou falando de algo muito simples que está dentro da nossa realidade, mas nós trazemos isso para várias situações, Como eu disse, nós aprendemos isso como seres humanos, aprendemos isso como indivíduos, como desde crianças. Se eu me aproximo do fogo, eu me queimo. Esse fogo, então, ele é ruim? Não, ele é bom, porque ele pode esquentar a minha comida, mas ele pode esquentar a minha mão também. Então, qual que é a regra? Eu saber usar aquilo de forma a tirar um proveito daquilo e não me colocar em risco ou não ter um prejuízo nessa situação. Quando nós entendemos, então, algumas regras, nós começamos a usar essas regras e, de alguma forma, nós começamos até mesmo podemos até dizer isso, a manipular algumas dessas regras. Manipular a regra a nosso favor. Fazer com que aquilo, de alguma forma, funcione no nosso benefício. Como eu disse, de algumas maneiras, isso é bom. Nós podemos fazer isso. Nós temos uma liberdade para fazer isso. Mas nessa tentativa nossa de buscar as regras, entender como que as coisas funcionam, como que nós podemos, de alguma forma, dominar as regras e fazer com que as regras funcionem para nós, nós, então, trazemos isso para a nossa vida espiritual. Porque nós queremos saber como funciona. A gente quer entender como funciona. A gente quer saber, por exemplo, se Deus ouve mais aquele que está em pé ou aquele que está ajoelhado. Se Deus, por exemplo, ouve mais a oração da madrugada, onde a fila é menor, ou se Deus ouve a qualquer momento. Se Deus ouve aquele que grita mais, ou aquele que ora no silêncio. Se Deus move na nossa vida porque nós merecemos, ou se Ele move porque simplesmente Ele é amor. Essa nossa busca de tentar entender Deus e colocar Deus numa regra, e encaixar Deus numa regra, entender essa regra do reino, às vezes é um pouco delicada, um pouco perigosa para nós. Porque ainda que a palavra de Deus nos traga verdades, por exemplo, que funcionam dentro de uma lógica, exemplo, tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, e essa é uma regra que funciona não só para os filhos de Deus, mas para toda a humanidade. Quando nós entendemos isso, nós pensamos, bom, eu não escolho aquilo que eu vou colher, mas eu escolho aquilo que eu vou plantar, e consequentemente eu vou colher aquilo. Então eu vou tomar um certo cuidado. Mas quando eu tento trazer isso para Deus, quando eu tento entender Deus, como eu disse, eu entro num lugar um pouco delicado. Porque veja, todas essas regras que eu citei aqui, simples regras, e nós temos infinitas regras para a gente imaginar. Todas essas regras, se eu me apropriar dessas regras, de certa forma eu domino. De certa forma eu tenho um domínio sobre essa regra, e eu vou ser tentado a fazer com que a regra funcione a meu favor. Ok, vamos levar isso para dentro do reino de Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Nós buscamos então algumas regras, por exemplo, no nosso relacionamento com Deus, que é a regra do jejum. Tem uma regra. A regra do jejum é, eu devo me abster, a minha carne deve se abster, e quando eu faço isso, eu estou espiritualmente mais forte. Essa é a regra.
A regra é, então, menos da carne, mais do espírito. Parece uma regra lógica para nós, mas o que nós muitas vezes usamos isso? Bom, na verdade eu estou, então, comendo menos, e eu estou, de certa forma, mais espiritual, então agora Deus está me devendo. O que eu faço? Eu faço, então, um jejum e falo, Deus, faz isso para mim, eu estou em jejum, hein? O que eu estou dizendo? Deus, o Senhor está me devendo agora, porque agora eu estou comendo menos. Então o Senhor está num débito agora, o Senhor me paga. Indiretamente é isso que eu estou fazendo. Quando na verdade a regra não é essa. A regra funciona da seguinte forma: se eu me abstenho do alimento, eu me fortaleço espiritualmente, estou mais íntimo de Deus, ou mais espiritual, se eu posso dizer. Eu tenho então um canal mais próximo de Deus. Então eu estreito o meu relacionamento com Deus. E é lógico que o final disso realmente é que eu posso de repente pedir o que quiser e ser abençoado, porque nós estaremos nele, a palavra dele estará em nós, e tudo isso é fruto de uma intimidade, tudo isso é fruto de um relacionamento, e no final eu posso ser abençoado. Mas entende que quando eu tento manipular essa regra, o meu coração ele está distante de Deus. Ele está longe de Deus. Porque eu estou trazendo para mim a regra do jogo, ou estou fazendo com que aquela regra, que eu estou de certa forma distorcendo, que ela funcione em meu favor. Eu estou então no comando. Quando o benefício disso sou eu, quando eu de alguma forma sou beneficiado, eu corro um risco de manipular essa regra ou de não entender essa regra. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós deveríamos buscar o Senhor, que nós o acharíamos. Então parece que é muito lógico, eu busco e acho, então isso é bom? Sim, é bom para mim, sim, mas não me parece um benefício lógico. Não me parece algo prazeroso, me parece um encontro com Deus. Então eu não busco muito, a não ser que Deus vai me dar alguma coisa. A não ser que Deus, nesse encontro comigo, nessa visita, Ele me traga um presente. Que Ele me traga algo especial. Então eu entendo que buscar a Deus significa requerer do Senhor alguma coisa. Então Ele vai trazer, não a presença dEle, mas essa presença vem cheia de presentes. Essa presença vem cheia de agrado, de mimos. Como se eu estivesse sendo, então, presenteado por estar buscando a presença dEle e me achegando a Ele. Veja, é um equívoco. Me aproximar de Deus e ter a certeza que Ele se aproxima de mim, deveria, pela presença dEle, eu já entender, eu estou sendo beneficiado, e a regra, então ela funciona ali. E existe então um cuidado na hora que a gente começa a olhar para as regras e querer trabalhar com as regras. Bom, esse caminho é o caminho, por exemplo, da religiosidade. Em algum aspecto, isso se transforma em religiosidade, que é aquele hábito frio, oco, na tentativa de manter um relacionamento onde Deus me deve. Nós temos uma tendência a fazer isso. Digo isso para você que essa é uma tendência natural nossa. É uma tendência com a qual nós temos que lutar continuamente. O reino de Deus, como até citamos hoje, ele traz regras, modelos que são inversos do que a gente costuma pensar, do que o mundo natural nos apresenta. Quem quiser salvar a sua vida, que a perca. Quem perder a sua vida por amor de mim, a ganha. Parece meio ilógico, e é o reino. Quem quer ser o maior, seja servo de todos. Não parece lógico para nós. A regra do reino, ela é diferente. E aí nós nos deparamos com um texto como esse aqui, que fala um pouco sobre uma regra, e Paulo, então, nós estamos falando aqui de alguém que tinha realmente um relacionamento com Deus, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que fazia uso, se a gente pode dizer de uma forma correta, fazia uso da lógica do relacionamento com Deus. Fazia uso dessa regra, dessa lei do relacionamento com Deus. E fazia isso levando o evangelho da salvação, porque a regra é quem crer e for batizado vai ser salvo. Ok, então vamos usar essa regra. A regra é que o poder no nome de Jesus supera as enfermidades. Vamos usar essa regra, ok? E aí Paulo então vai trabalhando em cima dessas regras, e num dado momento ele olha para ele, veja que essa hora é o benefício dele. Nesse momento ele é de alguma forma o alvo
o final desse benefício. E aí então, diz aqui o texto, que esse Paulo, que era uma bênção, das grandes revelações, esse Paulo tinha um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é, mas dá para entender que o incomodava todos os dias, porque ele diz aqui que era um mensageiro de Satanás que os esbofeteava. Aquilo regularmente trazia um problema para ele. E aí diz ele aqui que por causa disso 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. E essa expressão do 3 vezes é uma expressão que nós vemos na palavra de Deus por muitas situações, a palavra sendo repetida 3 vezes, a afirmação sendo repetida 3 vezes, para que essas 3 vezes mostrasse a ênfase daquilo que estava sendo feito. E Paulo, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo, olha, eu orei 3 vezes, eu orei de uma forma consistente, perseverante, de uma forma regular. Eu pedi ao Senhor que Ele me tirasse esse espinho, que me afastasse disso. E aí Ele me respondeu algo: a minha graça te basta. A resposta ilógica, segundo a visão de Paulo, segundo talvez a nossa visão, era: a minha graça te basta. A resposta lógica seria: tire o espinho. Aquilo que ele esperava era isso. Dá para entender, inclusive, como diz o texto, Paulo enfatiza isso, era um mensageiro de Satanás, era algo que o inimigo estava colocando na minha vida, e eu pedi para Deus então tirar isso daí, para Deus de alguma forma arrancar. A lógica é que esse Deus é infinitamente mais poderoso do que Satanás, e eu sou um servo de Deus, então quando Deus entrar com a providência, Ele vai simplesmente tirar aquilo. A lógica do reino, a regra do reino era: a minha graça te basta, vírgula, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que eu quero falar com vocês hoje aqui nessa manhã, pelo menos um pouco, que é um assunto que a gente fala algumas vezes e não tem como esgotar ele, é justamente sobre esse bastar da graça. O que é realmente uma graça? O que é eu entender uma regra de uma graça? Qual que é a lei de uma graça? Qual que é a história? Qual que é o sentido? Qual que é o poder dessa graça? Que ela chega a ser suficiente para mim. O texto diz: a minha graça te basta. Se ela basta, então significa que algo nesse mover, nessa tal da graça, ela é suficiente. Mas ainda mais, diz aqui o texto que nós acabamos de ler, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece então que essa graça, esse poder, ele acontece, ele realiza, ele realmente basta, quando existe então uma fraqueza, uma fragilidade. Eu quero tentar então conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre esse bastar da graça. E o primeiro ponto que eu quero conversar é justamente quando a graça, ela age, ela basta e ela mostra a minha incapacidade. A graça, quando ela age naquilo que eu não posso fazer, que eu não sou capaz de fazer, que eu não tenho condição de fazer. A graça, quando ela alcança exatamente o meu limite. O limite de onde vai minha força, de onde vai meu braço, de onde vai minha inteligência, de onde vai minha capacidade, a minha influência, o meu recurso. Ou seja, a graça que mostra a lei, mostra que eu sou incapaz efetivamente de realizar todas as coisas que eu gostaria de fazer. A graça que esfrega na minha cara que eu não sou o centro das coisas, a graça que mostra para mim que eu não consigo realizar tudo que eu penso, que não existe uma forma concreta de que realmente tudo que passa dentro do meu coração seja realizado. A graça que mostra que eu sou incapaz. E o primeiro aspecto dentro dessa incapacidade é justamente um aspecto da própria salvação. Existe uma disputa, se a gente pode dizer assim, entendo o que eu estou falando ao nomear como disputa. Existe uma disputa
no meio científico para ver quem desmerece mais Deus, para quem consegue definir melhor, ou nossos olhos pior, a cegueira daquele que segue a Deus. Essa é uma visão científica. Um exemplo, dizer que o homem criou Deus. O homem criou Deus porque ele inventou alguém, ele criou alguém que pudesse então ser um ser superior e que de alguma forma cuidasse dele e tivesse dando uma direção e explicasse algumas coisas que o homem não consegue explicar. Então esse homem ignorante, ele criou Deus. Ou ele criou um pai, porque ele é carente de pai. Ele precisa de um pai, então essa figura de pai é um Deus que é um pai perfeito, criado pelo homem, que precisa de um pai e não tem o seu pai. Então ele criou um modelo de pai, e esse então é Deus. Agora, todos esses homens que efetivamente desmerecem Deus, desmerecem o reino, desmerecem a palavra e tentam de alguma forma encontrar uma definição do que é Deus, esses homens são carentes de algo que nós temos por certo, que é a salvação. Esses homens, muitos deles, ainda na sua arrogância, na sua soberba, na sua exposição, eles são homens que desmerecem Deus, mas de alguma forma querem ser salvos. Mesmo que eles não entendam que eles estão sendo salvos da ira do próprio Deus, mesmo que eles não entendam que eles estão mortos nos seus pecados, eles gostariam de ter uma garantia sobre aquilo que eles não controlam, que é a morte. Uma garantia sobre o que vai acontecer depois, aonde eu vou estar, como que vai ser. Esses homens, muitos deles, então, começam a criar uma regra, mesmo que não tenha um distanciamento desse Deus que nós queremos, criar uma regra de forma que eles possam manipular Deus ou manipular a sua própria salvação. Enquanto que a palavra de Deus diz assim em Efésios 2:8, porque pela graça, mais uma vez, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Texto fantástico que Deus inspirou e colocou no coração do apóstolo Paulo, onde diz aqui que pela graça, então por esse favor de Deus, por aquela graça que basta, como diz o texto anterior, essa graça nós somos salvos. E para que a gente tenha acesso a essa graça, parece que a gente tem que ter fé. É algo que passa, que paira sobre nós e nós grudamos nisso se nós temos fé, como diz o texto. Mas essa salvação, ela não está na fé, ela está na graça. Porque pela fé nós nos apropriamos disso, pela fé nós agarramos isso, mas é a graça efetivamente que nos salva, diz o texto, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. A fé é a nossa ligação então a essa graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ainda que possamos olhar o texto dizendo que nós não somos salvos pelas obras para que a gente não se glorie, para que ninguém se ache, a verdade é que nós não somos capazes. Ao entender o processo da salvação, nós entendemos que o sacrifício que houve ali na cruz, o sacrifício do nosso Senhor Jesus tinha que ser feito pelo Cordeiro sem mácula, e nós não éramos esses. Nós não poderíamos ser, teria que ser Jesus. Então nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. A graça é que nos salva. A graça mostra a nossa incapacidade da salvação. A graça mostra a nossa incapacidade, por exemplo, de saber exatamente o que eu preciso. Uma coisa é saber o que eu quero. Talvez você esteja pensando assim, o que eu quero e o que eu preciso é a mesma coisa. E eu vou dizer para você que não. Talvez você queira parar o culto agora e almoçar. E eu vou dizer, mas não é isso que você precisa agora. O que você precisa é ouvir a palavra de Deus. Então fica aí mais um pouco. Aguenta aí mais um pouco. Porque o que você precisa é diferente do que você quer. E nós não sabemos muitas vezes o que nós precisamos. Isso mostra a nossa incapacidade. Que nós não conhecemos tudo sobre nós, nem tudo sobre o que nos cerca, nem tudo sobre o nosso tempo, ao ponto de não saber o que nós precisamos.
Nós não entendemos muitas vezes o que nós precisamos. Tiago 4,3 diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos próprios deleites. Você pede para gastar no seu prazer, e isso daí é o seu desejo. Não é exatamente o que você precisa. Então você pede mal, porque quando você pede, você associa a sua vontade e não a sua necessidade. Lembra que eu poderia pedir, né? Nós citamos aqui, poderia pedir, Deus faria tudo, mas eu estaria alinhado à minha necessidade. Meu pedido seria diferente, não seria um pedido associado à minha vontade. Quando eu peço segundo a minha vontade, eu corro grande risco de pedir mal. Porque eu estou pedindo pela minha carne, eu estou pedindo o meu desejo, aquilo que minha carne quer, aquilo que minha carne anseia. Eu peço mal. Mas se eu soubesse a regra, como que faz para eu pedir e receber, então eu poderia fazer de Deus o gênio da lâmpada. E eu poderia então recorrer à Bíblia e esfregar a Bíblia, e dali poderia sair todos os meus desejos realizados. Eu preciso entender, eu preciso saber qual que é o modelo de Deus, como que Deus então trabalha nessa situação, qual é a palavra-chave que eu tenho que usar. Será que em nome de Jesus 3 vezes? Será que mais uma vez é ajoelhado? Será que mais uma vez é clamando? Será que mais uma vez é gritando? Ou como será que eu consigo para eu receber aquilo que eu quero? A graça mostra que você pede normalmente o que você não precisa, porque você não sabe exatamente o que você precisa. A graça então mostra minha incapacidade de saber o que eu preciso. Por quê? A graça então me pune? A graça então me esfrega essa verdade? A graça então me judia com isso? Não, a graça me supre. É o contrário, a graça me supre, a graça faz aquilo que eu não pedi, mas que eu precisava. Aquilo que eu nem pensei, mas Deus fez. Aquele livramento no trânsito, aquela providência que eu não sabia porque estava chegando até a minha casa. Aquele pensamento que Deus colocou dentro da minha cabeça e me levou a tomar uma atitude, e depois eu vi todas as coisas que Deus tinha por trás. Ou seja, eu pensei nisso, eu quis isso, não. Mas o que eu quis, Deus não fez. Ok, a graça não é atender o seu desejo, mas a graça atende a sua necessidade. A graça de Deus, ela alcança a sua necessidade e ela mostra que você não sabe, que você é incapaz de saber exatamente o que você precisa. Quando Paulo orou, o texto conta para nós aqui que Paulo, naquele relacionamento com Deus, Paulo do jejum, Paulo da consagração, o Paulo do milagre, o Paulo do evangelho, o Paulo das cartas, esse mesmo Paulo, ele chega então diante de Deus, e nós podemos dizer, cheio de moral, diante de Deus, podendo chegar na presença de Deus. Ele chega ali, então, e ele fala: Senhor, tem um mensageiro de Satanás, o espinho na minha carne, que me esbofeteia regularmente. O Senhor pode tirar isso da minha vida? O que ele queria? O que ele queria era exatamente que o mensageiro de Satanás, o espinho na carne, fosse removido da vida dele. Mas exatamente o que ele precisava. Ele mesmo entendeu isso depois. Quando ele conta essa história finalizada, ele entende: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O que ele precisava era ficar exatamente no lugar dele. O mensageiro colocava Paulo como aquele que precisava estar debaixo de um cuidado de Deus, como aquele que, por conta desse mensageiro, estava sendo humilhado, por conta desse mensageiro, estava sendo colocado no lugar dele. Como já falamos aqui, quantas coisas de Deus às vezes nos coloca nos pés realmente do Senhor e parece um grande problema para nós.
mas nos jogam num lugar fantástico que é nos pés do Senhor, no cuidado de Deus. A graça, ela faz isso. A graça permite o mensageiro de Satanás para que Paulo não se perdesse. Deus que tem o domínio sobre todas as coisas e que nós podemos dizer, e já falei sobre isso num estudo com vocês, os mensageiros de Satanás a serviço do Deus vivo, são situações como essa, em que Deus simplesmente permite algo para que o nome dele seja engrandecido e aquela vida seja salva. Quando Deus permitiu que o inimigo tocasse nas coisas de Jó, alguém podia dizer, como falaram, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou podia dizer, olha, tá difícil a situação, hein? Você deve ser um crente bem relaxado mesmo. Você deve ser um crente fraco. Seu Deus, ou o seu Deus está fora, não está se preocupando com você. Imagina uma ação do inimigo debaixo de uma permissão de Deus, de uma limitação de Deus, para que aquilo de alguma forma nos ajude a crescer, trabalhe nas nossas vidas. É difícil a gente entender isso. Isso é graça de Deus. É um favor de Deus, diferenciado. É um mover de Deus diferenciado, que eu não pedi, que eu não entendi, que não tem lógica para mim, mas tem um propósito diferente na minha vida. Esse favor de Deus colocava Paulo no lugar da fraqueza, como um fraco. Ele mesmo disse, por causa disso pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto Paulo era fraco, o poder de Deus se manifestava. Se Paulo se ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações, onde Deus ia ficar naquele coração inflado? Como que Deus ia trabalhar naquele coração? Onde que Paulo estaria? Paulo tinha uma tendência a ser arrogante, a gente vê isso na palavra. Ele lutava com isso, ele lutava com a soberba, ele lutava com essa fraqueza. Paulo não era um santo, ele tinha suas lutas, mas Deus o ajudava nas suas lutas, para que não só ele, como eu e você, fôssemos abençoados por esse mover de Deus na vida dele. A graça de Deus mostra então nossa incapacidade. A palavra diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que permanecem naquele lugar. E às vezes para permanecer nesse lugar a gente precisa de algumas dificuldades, e a gente não pode se achar demais. E aí Deus dá graça. O favor dele nos alcança. É ele fazendo, e não porque a gente mereceu, porque nem para a salvação nós conseguimos merecer. No dia a dia, a gente não merece. Nossa oração, então, diante de Deus, Senhor, eu mereço, ou Senhor, eu não mereço, é uma oração que não precisa ter. Já pula essa parte. E pula essa parte, porque não faz parte da sua oração, não dá para colocar na sua oração. Senhor, eu sofro, ok, Senhor, eu careço, sim, mas eu mereço. É complicado. Segundo ponto que a graça nos apresenta são efetivamente as coisas eternas. A graça pega a minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração, e lança o nosso coração nas coisas eternas e de alguma forma nos desprende um pouco das coisas desse mundo. Mostra que existem conquistas que são eternas e que não são todas desse mundo. Veja, quando Paulo fala sobre aquele momento que ele ora, você entende que 3 vezes, ou seja, 3 instantes, ele orou e aquilo estava preso naquele momento. E quantas vezes nós estamos presos no momento e nós estamos nos desprendendo das coisas eternas? Nosso exercício é breve, momentânea tribulação, produz em nós peso de glória muito excelente, aquilo que está lá na frente. Então as nossas lutas e dificuldades aqui, na verdade, elas não se comparam com o que a gente vai receber lá. Um exercício de nós nos desprendermos dessa vida e levarmos nossa vida com mais alegria, com mais leveza, com mais tranquilidade, porque nós não estamos extraindo dessa vida tudo o que nós precisamos.
Porque a nossa vida é eterna. A nossa vida não se limita a esses anos. Nós não vamos ter que viver a nossa vida tipo carpe diem. Nós não precisamos ficar então usufruindo tudo dessa vida, arrancar tudo dessa vida, porque a gente não vai ter outra oportunidade. Não, essa é a oportunidade da vida eterna. Essa é a caminhada da vida eterna. Nós estamos aqui semeando para colher na eternidade. Isso mostra que as coisas têm um valor diferente para nós. A graça nos lança à eternidade, nos puxa, nos liga na eternidade, nos remete a essa eternidade. Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Veja o que diz o texto: nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Esse reino é um reino eterno, e nós estamos inseridos nesse reino, e isso transcende a nossa morte. Mesmo que esteja morto, viveremos, nós estaremos com o Senhor eternamente. Então nós vamos reter aqui a graça, esse favor. Isso nos preenche, isso de alguma forma toma conta do nosso coração, e aí a gente, como diz aqui o texto, nós possamos então servir a Deus, possamos ter uma vida não de troca, porque nós já recebemos antecipado, mas uma vida de gratidão. A gratidão, ela não pode ser considerada como uma troca, porque senão ela precisa continuamente de um outro objeto. Mas a gratidão é uma expressão contínua, de uma vida transformada. Ou seja, não é uma coisa que eu recebo hoje, amanhã, e agradeço hoje, amanhã apenas. Não, é uma eternidade. Não tem como eu trocar, não tem como eu retribuir. É uma vida, então, agradável a Deus, de serviço a Deus, porque o nosso reino não é aqui. A graça me faz lembrar das coisas eternas. A graça me faz olhar lá para frente. A graça me faz pensar que existe algo muito melhor, muito mais importante do que um mensageiro de Satanás, do que um espinho na carne, do que apenas um alívio. A graça nos leva então a essas coisas eternas. Nós olhamos para a graça muitas vezes, imaginamos simplesmente um favor de Deus. Deus está nos abençoando. Deus de graça, então me dá isso. Já não é mais Deus de graça. Deus de graça faz isso por mim, já não é de graça. Nós temos as nossas necessidades, entregamos tudo isso nas mãos de Deus, mas temos que tomar cuidado na maneira de lidar com a regra, ou de alguma forma manipular essa regra. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta, capítulo 6, versículo 7. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. A graça tem algo para realizar em nós. Algo para realizar em nós de uma forma tão tremenda. Isso é tão poderoso que fala do nosso relacionamento com Deus, nosso entendimento com Deus. Paulo, quando ele traz esse texto, ele está dizendo, olha, eu tinha uma expressão. E Paulo crente, eu gosto de lembrar disso porque não era uma pessoa sem entendimento. Paulo crente, ele diz, eu estou orando a Deus para sair isso, mas Deus está me dando um entendimento totalmente diferenciado, infinitamente maior, que eu quero compartilhar com vocês. É que a graça dele nos basta, a graça dele é suficiente. E quando a gente está fraco, aí que tem o poder de Deus na nossa vida, porque se a gente estiver forte, não tem. Se a gente de alguma forma estiver forte, fortalecido e se achar, o poder de Deus não alcança. Então quando a gente permanece humildemente, tem um trabalhar contínuo dessa graça sobre as nossas vidas. E esse trabalho, ele é tão pleno em nós, que ele produz algo que nós vamos entender agora, dentro dessas coisas eternas, desse mover de Deus. Algo que transcende a nossa vida. 1 de Pedro 4,10 diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aí
experiência que a gente tem com esse favor de Deus, esse relacionamento, é aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus está nos dando, mais uma vez, sem a gente merecer, às vezes sem a gente entender, às vezes sem a gente querer, e Deus está fazendo na nossa vida, está disponibilizando para nós. Parece que quando nós carregamos essa experiência, então nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus, e nós podemos então compartilhar com os outros. Aí quando nós falamos de Deus para os outros, a gente fala, olha, eu quero apresentar algo que Deus colocou na minha vida, algo que Deus fez na minha vida, que você talvez não entenda, como eu também não entendia, mas eu quero compartilhar com você. E nesse momento eu sou um dispenseiro, porque eu estou pegando na dispensa de Deus e estou dando aquilo que não é meu, mas é de Deus e está em mim. Aquilo que Deus fez. Eu sou um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu administro a dispensa que tem tudo aquilo que Deus traz, tudo aquilo que Deus faz, está ali. Eu estou experimentando isso, então eu sou um dispenseiro porque eu conheço, porque eu experimentei, porque eu sei o que é, e eu estou compartilhando. Mas isso só vai acontecer se essa graça fizer em mim. Se essa graça cumprir e me ligar às coisas eternas de uma forma tremenda. Se essa graça realmente me bastar. Na prática, imagina que você passa por lutas e dificuldades. Nós cantamos aqui, nós falamos sobre seguir os passos de Jesus, nós falamos sobre continuar confiando, não desistir. Mas eu tenho alguns problemas que eu vou eu mesmo administrar. E eu vou administrar sem a presença de Deus, sem a participação, sem qualquer regra do reino. E quando eu faço isso, eu estou trazendo nas minhas mãos, no meu modelo, na minha regra, uma forma de administrar. Mas eu vi isso daí num vídeo no YouTube, aprendi na internet, o cara me ensinou lá. E é isso aí me ajuda inclusive a ficar rico. Então eu vou fazer isso estou fazendo isso, é a minha regra, é o meu jeito. Ok? E se deu certo? Oh, que legal. Agora o que eu vou fazer? Vou ensinar o outro. Mas não tem Deus nessa história. Não tem Deus nessa história. Então, o que eu estou compartilhando não é da dispensa de Deus. Eu posso até tentar colocar aquilo com uma capa meio gospel. Eu posso rechear com alguns versículos. Eu posso vir com alguns provérbios e discursos e tentar transformar aquilo em algo mais bonito, em algo mais espiritual, mas ele não estava na dispensa de Deus. E quando eu estou fazendo isso, eu não sou um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu sou aquele que propaga os conceitos mundanos que afastam de Deus. Não é porque eu coloquei uma roupagem naquilo cristã, com cara de versículo, que aquilo efetivamente é da dispensa de Deus. Mas aquilo que eu experimentei na dispensa de Deus, a cura, a libertação, a salvação, a providência, a misericórdia, todo o cuidado, o amor de Deus, a hora que eu falo, eu invisto sobre aquela apresentação a minha história, a minha vida. E quando eu falo isso, quando eu apresento isso, aquilo realmente é a multiforme graça de Deus através da minha vida. Para produzir efeitos eternos, efeitos que não se prendem nessa vida. Dispenseiros. E por último, essa graça me faz conhecer grandezas de Deus que eu jamais poderia experimentar. Essa graça que, por exemplo, se manifesta, como a gente falou, num tempo que a gente se consagra, que a gente está perto de Deus. Essa graça que a gente vai experimentando cada vez mais, vai nos levando a uma experiência mais profunda. E eu posso dizer que Paulo, quando ele passou por isso, sem dúvida alguma, Paulo foi surpreendido pela verdade, pela regra, pela graça. Ele foi surpreendido por algo de Deus que, com certeza, ao compartilhar isso conosco, ele ainda talvez trouxesse o espinho na carne, a sua dor, a sua dificuldade, mas a alegria de poder compartilhar isso está aqui nas palavras.
Eu vou ler de novo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, de boa vontade, diz ele, de boa vontade, ou seja, com o coração entregue, com o coração pleno, com alegria no coração, me gloriarei nas fraquezas, porque eu sou masoquista, porque eu quero sofrer, não. Mas a minha vida está nas mãos de Deus, e ainda que haja fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sofro todas essas coisas porque sou crente, ele está dizendo. Sofro todas essas coisas porque eu levo o Evangelho. Sofro todas essas coisas porque eu não sou desse mundo. Sofro todas essas coisas porque os meus valores não são os valores passageiros desse mundo. E eu sofro tudo isso, eu quero dizer para você, mas eu sinto prazer nisso. Porque o poder de Deus, a hora que me alcança nesse lugar, Ele me leva a conhecer as grandezas de Deus. A graça nos conduz a lugares mais excelentes na presença de Deus. Segundo de Pedro 3,18 diz assim, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua crescendo. Continua experimentando isso. Continua então caminhando nesse lugar. Esse lugar onde os valores realmente são diferentes. Esse lugar onde, de alguma maneira, a gente vai experimentar um poder de Deus. E eu quero ler de novo só o que Paulo falou aqui, quando ele diz assim, nas fraquezas. Pois não é na fraqueza que nós realmente somos convidados a ver a providência de Deus? Diz o texto ainda, nas injúrias, quem nunca foi injuriado e não teve um desejo de se posicionar diante daquela injúria, mas teve que ser levado a um lugar onde Deus mostra quem você é e quem Ele é na sua vida, o que efetivamente você precisa. Nas perseguições, e quantas vezes nós estamos num tempo onde a nossa exposição da nossa fé nos leva a alguns preconceitos. E nós somos perseguidos, não somos caçados e mortos, mas somos desprezados e perseguidos. E não é nesse lugar, quando a gente mais precisa, que a gente mais se alinha com Cristo que foi perseguido, que a gente mais se alinha com Cristo que foi injuriado, com Cristo que foi ultrajado, que a gente conhece as grandezas de Deus. Nas angústias, como diz Paulo. A graça nos proporciona, nos leva a essas experiências. Aquilo que nós chamamos então de graça, que muitas vezes trazemos como um favor imerecido, num resumo bem sintetizado do que seria a graça, ele é toda uma providência de Deus. É toda uma providência de Deus, onde eu e você podemos estar. Porque esse lugar, como Paulo disse, é suficiente. Essa providência ela é suficiente, porque ela vai trazer aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. E o que eu preciso que me preserva. O que eu quero, lembra, pode me destruir. Mas o que eu preciso realmente é que me preserva. Essa graça então vai me ligar às coisas eternas, porque afinal de contas a nossa vida aqui é passageira. E não estamos desprezando ou jogando fora os nossos dias, mas estamos vivendo sem amor por essa terra, pelas coisas que estão aqui, porque estamos nos desprendendo e nos ligando espiritualmente. Isso é uma resposta. Um reino, como dissemos aqui, lemos aqui, o reino que não pode ser abalado, nos foi dado isso. Essa graça, então, esse favor do Senhor, esse mover de Deus, o lugar que nós somos convidados, então, a viver, é um lugar que providencia realmente todas as coisas, que nos mostra esse Deus que cuida de todas as formas. Quero finalizar aqui com um versículo que a gente sempre cita, que eu sempre cito esse versículo, Romanos 8:32, que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu aquilo que ele tinha de mais precioso,
graciosamente, a gente não fez nada para merecermos pecadores, Ele deu o Filho. Não fará Ele ainda no mesmo modelo, graciosamente, pela graça, não nos fará então todas as coisas? O nosso relacionamento com Deus, então, é um relacionamento de: Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu não quero ditar regra, eu não quero entender as regras, eu não quero, Deus, ficar nesse lugar tentando dominar, eu quero simplesmente estar nas Tuas mãos. Porque o que o Senhor faz para mim é infinitamente melhor do que eu conseguiria imaginar um dia. O que o Senhor faz sem a minha participação de merecimento é infinitamente melhor. Portanto, é nesse lugar que eu quero ficar. Eu quero experimentar a graça que me basta, a graça que é suficiente, a graça que preenche o meu coração, que consola a minha alma, que me alimenta de esperança e que me liga no Senhor. Amém? Você quer isso para você? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, e como nós falamos, Pai, nós muitas vezes queremos ter o domínio das situações na nossa mão, e ainda como a Tua Palavra nos ensina muitas coisas, nos traz algumas lógicas, algumas regras do reino, nós queremos ter o coração sempre humilde para poder entender isso. De forma, Deus, que em momento nenhum a gente seja aquele que dirige, mas aquele sim que é dirigido pelo Senhor, pela Tua regra. Aquele que entende e se posiciona humildemente. Aquele que se posiciona com humildade recebe a graça, porque o Senhor resiste aos soberbos. Aquele que permanece nos Teus pés, que é o lugar melhor, nos pés do Senhor Jesus, onde escolhemos a melhor parte, que não nos é tirada. Deus, se tem uma regra que há de valer no nosso coração, é justamente essa da humildade. A regra que fala que nós não podemos, que fala que nós não conseguimos, mas que fala que o Senhor é por nós. Não é uma regra de ser humilde, de se humilhar simplesmente por isso, mas é para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor prevaleça em nós, para que o Senhor realmente nos dê, para que o Senhor realmente faça. Afinal, Deus, a salvação nós não conseguiríamos alcançar. Não é por obras, não é por mérito, não é por bondade, é pela graça. A mesma graça que nos traz todas as coisas todos os dias. Mas nos leva, Deus, a uma obediência, a uma submissão, a um lugar de humildade. Nós queremos entender, sim, ó Deus, aquilo que o Senhor nos apresenta como lógica. Mas jamais, ó Deus, para manipular, para dominar, para estar no controle. Mas para nos alinharmos, ó Deus, à Tua bondade. Nos alinharmos, ó Deus, ao Teu desejo. Nos alinharmos nas batalhas espirituais. Alinhados com o Senhor, como servos, como filhos, como amados do Senhor. Pai eterno, nos ensina mais sobre a graça, nos leva a estarmos nesse lugar do não merecido, esse lugar, ó Deus, do não conquistado, esse lugar onde a soberba não alcança o nosso coração. Nos leva a esse lugar, Deus. Nós entendemos, ó Deus, que nas fraquezas somos fortalecidos pelo Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, ser fortalecidos pelo Senhor. Não queremos olhar para os nossos braços e dizer que os nossos braços conquistam. Queremos reconhecer que é o Senhor que nos dá, que é o Senhor que nos entrega graciosamente. O Senhor faz todas as coisas. Não nos faltará nada. Não nos faltará a alegria, não nos faltará a paz, não nos faltará o sustento, não nos faltará o amor. O Senhor trará graciosamente para nós todas as coisas. Então, por que, Deus,
Porque muitas vezes os nossos olhos se voltam para o problema, para a necessidade, para nós mesmos e não se voltam para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser dependente, totalmente dependente do Senhor, dependente da Tua graça, do Teu favor. Nós queremos, ó Deus, aquilo que é suficiente para nós, aquilo que é preciso, que é exatamente o que nós precisamos. E a Tua palavra nos chama isso de graça, que nos basta. É isso que nós queremos, ó Deus. Nesse lugar nós queremos estar, humildemente nesse lugar, nos Teus pés. Faz, ó Deus, em nós, transborda em nós, nos faz mensageiros dessa multiforme graça. A expressão do Teu amor, a expressão da esperança, a expressão da paz, a expressão da verdade, a expressão da cura, da misericórdia, do amor, que sejamos cada um de nós, ó Deus, mensageiros do Senhor, dispenseiros do Senhor. Abençoa, Deus, cada um dos Teus filhos aqui com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Encerrando esse culto, agradeço a cada um dos irmãos que esteve aqui, os irmãos que nos acompanharam também à distância, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã na Tua casa, por esse tempo precioso. Obrigado pelas aulas que nós tivemos aqui. Obrigado, Deus, pelos louvores que nós pudemos juntos entoar e adorar o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse mover sobrenatural. Pela vida de cada um dos irmãos que está aqui com a gente, que manifestam efetivamente, Deus, a Tua presença. É o Senhor, Pai, que cuida dessas vidas, abençoa e abençoa as nossas vidas através deles. Isso é tremendo, Deus. Nós somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor nos leve para o nosso lar, para a nossa casa, para as nossas atividades, para mais uma semana debaixo da Tua direção e, como declaramos aqui, debaixo da Tua graça, do Teu favor. Cuida de nós, ó Deus. Faz o melhor na nossa vida. Faz o Teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.